Olá, vamos discutir hoje, ou pelo menos iniciar a discussão, de um texto de José Paulo Neto que se chama Para a Crítica da Vida Cotidiana, que está no livro Cotidiano, Conhecimento e Crítica, escrito conjuntamente com Brant Carvalho. Nesse texto, José Paulo Neto começa destacando a importância que tem a discussão da cotidianidade para os assistentes sociais. Embora ele esteja se referindo aos assistentes sociais, é sempre bom recordar que a questão da vida cotidiana é fundamental para todas as profissões que tenham ou tentem compreender o que é a vida do ser social. No entanto, é um texto que está direcionado fundamentalmente aos assistentes sociais. José Paulo Neto fará essa discussão resgatando elementos do pensamento de Georg Lukács, aquilo que ele nomina por análise lukácsiana ou ótica lukácsiana. Quais são as primeiras considerações que Neto realiza a respeito da vida cotidiana? Ele parte da seguinte afirmação: na ótica lukácsiana, a vida cotidiana é insuprimível. Significa o quê? Significa que, para Georg Lukács, é impossível pensarmos a existência do ser social sem considerar que este ser social está dentro de um espaço determinado e de um tempo histórico determinado. Esta ideia é resgatada por Neto, que na sequência afirmará: não há sociedade sem cotidianidade, não há homem sem vida cotidiana. Enquanto espaço-tempo de constituição, produção e reprodução do ser social, a vida cotidiana é ineliminável, portanto, insuprimível. Lukács vai observar Neto: não confere à vida cotidiana nenhum caráter meta-histórico. Por outras palavras, a vida cotidiana não está para além dos homens concretos. A vida cotidiana é sempre a vida do ser que realmente existe em determinado momento do seu desenvolvimento histórico. Não é uma criação da imaginação, e muito menos a vida cotidiana é fixa, rígida. A vida cotidiana se transforma, e ela se transforma concretamente em decorrência da ação concreta que os homens concretos realizam em determinado momento histórico concreto. Portanto, a vida cotidiana não é uma especulação do pensamento, ela é uma realidade, ela é uma determinação ontológica da vida social, do ser social. Lukács não lhe confere nenhum caráter meta-histórico. Se em toda sociedade existe e se põe a cotidianidade, portanto, toda sociedade está dentro de um espaço e tempo determinado, em cada uma dessas sociedades, a estrutura da vida cotidiana é distinta quanto ao seu âmbito, aos seus ritmos e regularidades, e aos comportamentos diferenciados dos sujeitos coletivos, grupos, classes, etc., em face da cotidianidade. Isto quer dizer que temos que compreender a cotidianidade dentro de cada modo de produção e mesmo dentro de cada modo de produção, reconhecer as especificidades que marcam a vida cotidiana dos distintos territórios das diferentes nações. Nem todas elas possuem a mesma dinâmica na sua estrutura de classes, nem todas elas possuem os mesmos valores culturais, nem todas elas se desenvolveram no mesmo ritmo. Então, é sempre necessário compreender a vida cotidiana nas suas especificidades, não desconsiderando
que estas especificidades estão ligadas sempre a uma determinada universalidade, a um plano mais geral. A sociedade brasileira, por exemplo, contém as suas particularidades, mas ela contém dimensões que a ligam ao universal, que seria, por exemplo, o fato de ser uma sociedade capitalista cada vez mais imbricada com o capitalismo internacional. Então, a vida cotidiana, embora ela seja o espaço e tempo de todos os homens, ela também contém especificidades, uma vez que nem todos estes homens vivem no mesmo ritmo ou vivem também dentro da mesma sociedade, da mesma organização social. O modo, não adianta falar apenas que o homem da vida cotidiana está no modo de produção capitalista, uma vez que em cada região do planeta, este modo de produção capitalista coloca também certas determinações concretas que vão fazer com que aquela sociedade se organize capitalisticamente de uma determinada forma e não de outra. Prosseguindo, então, as reflexões de Neto, ele vai dizer: a vida cotidiana, em sua insuprimibilidade ontológica, portanto, ela é uma determinação do ser para o ser social, não existe ser social fora da vida cotidiana, não se mantém numa relação seccionada com a história. Por outras palavras, a vida cotidiana é sempre expressão também de um determinado estágio de desenvolvimento das relações sociais. Ela exprime, seja de uma maneira, seja de outra, o ponto no qual as relações que os indivíduos estão estabelecendo entre si e com o mundo estão. A vida cotidiana, como já foi dito inicialmente, não é algo solta no espaço. Ela é sempre uma vida cotidiana, concreta, com as suas especificidades. Daí que a vida cotidiana, em sua insuprimibilidade ontológica, não se mantém numa relação seccionada com a história, portanto, com o mundo dos homens. O cotidiano não se descola do histórico, ou seja, este espaço e tempo não pode ser compreendido separado das relações sociais que os homens estabelecem entre si e das relações sociais que estes homens travam também com a natureza, a qual eles precisam se apropriar para subordinar esta natureza às suas necessidades. Nesse sentido, a reprodução social se realiza na reprodução dos indivíduos enquanto tais. Isto quer dizer que tanto a produção e reprodução da vida social sempre vai estar dentro de uma determinada cotidianidade. E quais são, para Lukács, as determinações fundamentais da cotidianidade? Pergunta Neto. Ele vai apontar 3 elementos fundamentais destacados por Lukács. O primeiro elemento é o da heterogeneidade. A vida cotidiana configura o mundo da heterogeneidade. Ou seja, a vida cotidiana ela contém planos, ela contém dimensões, ela tem, poderíamos dizer assim, instâncias. Só que essas instâncias não se encontram isoladas. Elas estão articuladas entre si de tal modo a permitir que os indivíduos se movimentem dentro da vida cotidiana. Mas os indivíduos da vida cotidiana precisam lidar a todo tempo com esta heterogeneidade da vida. Eles não são, a todo momento, trabalhadores. Em determinados momentos, eles são membros de um determinado grupo de pesquisa, em outros, eles são participantes de um determinado grupo religioso, em outros, eles estão ocupando o espaço de responsáveis por uma determinada família, em outros momentos, eles estão envolvidos com atividades produtivas, improdutivas, portanto, este ser social, ele sempre está se desdobrando
em múltiplas direções no interior do espaço-tempo dentro do qual ele está. Daí que José Paulo Neto fala: a heterogeneidade é a intersecção das atividades que compõem o conjunto das objetivações do ser social. O que seriam essas objetivações do ser social? São as formas deste ser social, portanto, a forma dos homens se exteriorizarem no mundo. Só que estas formas de exteriorização, essa multiplicidade de exteriorizações que o homem realiza dentro da vida cotidiana, ela obedece uma determinada lógica, ela possui uma conexão interna. Não existem aspectos da vida cotidiana que estejam totalmente descolados de outros aspectos. Eles formam uma unidade. Então, esta heterogeneidade seria a intersecção das atividades que compõem o conjunto das objetivações do ser social. O caráter heterócrito, portanto, heterogêneo, da vida cotidiana, constitui um universo em que, simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo, se movimentam fenômenos, quer dizer, manifestações, e processos de natureza compósita. Portanto, processos que estão articulados entre si. Por exemplo, linguagem, trabalho, interação, jogo, vida política e vida privada. O homem, para trabalhar, por exemplo, precisa se comunicar. E, dependendo do tipo de trabalho que ele desenvolve, ele precisa se apossar de um determinado tipo de linguagem. Neste trabalho, ele pode realizar em home office, mas mesmo realizando em home office, ele está dependendo, por exemplo, do suporte técnico de alguma empresa, caso o seu computador trave. Consequentemente, ele precisa realizar interações. Então, percebam como que esta heterogeneidade não significa uma fragmentação do mundo. Esta heterogeneidade significa apenas que a vida cotidiana é composta de uma multiplicidade de dimensões e, para que o ser social consiga se movimentar dentro da vida cotidiana, ele tem que lidar com esta multiplicidade de dimensões, mas fazer também com que esta multiplicidade de dimensões, de instâncias, não concorram entre si de tal modo a aniquilar a própria possibilidade de existir na vida cotidiana. O segundo elemento que Neto aponta, resgatando de Lukács, é a imediaticidade. Aquilo que Agnes Heller vai tratar como sendo a pragmaticidade da vida cotidiana. Aquela instantaneidade que os homens, com as quais os homens se defrontam para fornecer as respostas aos problemas mais emergenciais. A imediaticidade significa como os homens estão agindo na vida cotidiana. E esta ação significa responder ativamente, ou seja, pragmaticamente. O padrão de comportamento próprio da cotidianidade é a relação direta entre pensamento e ação. Se deu certo, é porque eu estava correto. Se deu errado, eu descarto, é porque aquilo não tem operacionalidade nenhuma. Então, eu tenho que buscar algo que seja operacionalizável e atenda às minhas necessidades imediatas. O padrão de comportamento próprio da cotidianidade é a relação direta entre pensamento e ação. A conduta específica da cotidianidade é a conduta imediata, sem a qual os automatismos e o espontaneísmo necessários à reprodução do indivíduo enquanto tal seriam inviáveis. Com isto, Lukács e Neto querem dizer o seguinte: os indivíduos, eles são essencialmente pragmáticos na vida cotidiana. Se a cada momento da vida cotidiana, mesmo que momentos que aparentemente se repetem, o ser social precisasse parar
para pensar se aquela alternativa ela vai ser tão adequada quanto a mesma resposta que ele deu no dia anterior, ele ficaria totalmente paralisado. Se a cada vez que trocássemos, por exemplo, um automóvel, nós tivéssemos que ficar pensando se o acelerador acelera, a embreagem permite a mudança de marcha, ou o freio permite parar o carro, nós simplesmente não sairíamos do lugar. Então, a vida cotidiana é marcada também por automatismos. E esses automatismos, eles são tanto mais intensos, quanto mais eles se apresentam como respostas positivas e pragmáticas no plano da vida cotidiana. Um terceiro elemento que Neto resgata aqui é o da superficialidade extensiva. Ou seja, lidamos com a vida cotidiana, mas nem sempre paramos para pensar profundamente sobre o sentido das nossas ações ou mesmo sobre o conteúdo da vida cotidiana. Uma vez que as respostas são essencialmente pragmáticas, elas não deixam muito tempo para que nos aprofundemos no caráter das respostas que fornecemos aos problemas da vida cotidiana. Daí, dirá Neto, a superficialidade extensiva. A vida cotidiana mobiliza em cada homem todas as atenções e todas as forças, portanto, todas as energias físicas e mentais de cada indivíduo, mas não toda a atenção e toda a força. A sua heterogeneidade, portanto, aquelas instâncias diversas da vida cotidiana, a sua heterogeneidade e a imediaticidade, ou seja, a necessidade de dar respostas práticas aos problemas que se apresentam, implicam que o indivíduo responda levando em conta o somatório dos fenômenos que comparecem em cada situação precisa, sem considerar as relações que os vinculam. Isto quer dizer que os indivíduos, quando fornecem respostas, não atrelam estas respostas necessariamente à totalidade do mundo. Ele não está vendo as implicações as implicações que suas ações podem ter para a totalidade. Um indivíduo, quando derruba árvores na floresta amazônica, ele não está pensando nos impactos ambientais e globais que aquele ato possa ter. Ele está pensando apenas no momento mais pragmático, ou seja, derrubar aquela árvore vai aportar a ele um determinado quantum de dinheiro com o qual ele vai poder comprar minimamente o necessário para sobreviver. Portanto, ele não faz esse ato relacionando com o complexo do mundo, com as consequências planetárias que aquele ato pode acarretar. Estas determinações, continua Neto, essas três determinações, que são a superficialidade extensiva, a heterogeneidade e a imediaticidade, estas determinações fundamentais da cotidianidade, portanto, estes componentes ontológicos estruturais no sentido de que eles estão inevitavelmente colados ao ser social e, ao estarem colados ao ser social, eles permitem também a este ser social estruturar as respostas adequadas para a vida cotidiana. Estas determinações, componentes ontológicos estruturais da vida cotidiana, ganham uma importância primária na escala em que, segundo Lukács, a vida cotidiana é o alfa e o ômega da existência de todo e cada indivíduo. Nenhuma existência individual cancela a cotidianidade. Significa que o indivíduo pode até falar como figura de linguagem. Neste final de semana, eu vou me ausentar do mundo. Mas ele se ausenta do mundo apenas em pensamento. E mesmo esta ausência
não permite a ele escapar do mundo, por quê? Porque ele só pode se ausentar do mundo repousando em casa. A casa é uma construção social. Para ter a casa, ele dependeu de toda uma série de trabalhos sociais que foram efetivados. Para se cobrir e passar o dia dormindo, ele precisa também se utilizar de coisas que foram compradas e que foram produzidas. Então, não existe efetivamente esta possibilidade esta possibilidade de desligar-se do mundo. Podemos nos desligar do mundo apenas, idealmente, né, no plano da imaginação, mas não no plano da vida cotidiana real. Daí que esta cotidianidade impõe aos indivíduos um padrão de comportamento que apresenta modos típicos de realização, assentados em características específicas que cristalizam uma modalidade de ser do ser social no cotidiano, figurada especialmente num pensamento e numa prática peculiares. Aqui Neto está apontando para o caráter social da vida cotidiana. Embora os indivíduos existam na vida cotidiana, a vida cotidiana é essencialmente social. Consequentemente, ela produz também padrões de existência que são sociais. Os indivíduos se movem dentro de um determinado padrão cultural, de um determinado padrão social, trabalham com determinados comportamentos éticos ligados a uma determinada sociedade. Então, o indivíduo não faz o que quer na sociedade simplesmente porque ele está dentro da vida cotidiana. Ele também está parametrado por certas determinações sociais, às quais ele precisa se adequar, sem o que ele compromete a própria possibilidade de continuar existindo na vida cotidiana. Continuará Zé Paulo. Os constrangimentos da dinâmica cotidiana, portanto, nós estamos também vivendo dentro de instituições, dentro de normas, dentro de regras, dentro de determinados valores, né? Os constrangimentos da dinâmica cotidiana exigem que os indivíduos respondam a eles sem pôr em causa a sua objetividade material. Isso quer dizer o seguinte, que os indivíduos podem até detestar as instituições, mas se eles não se colocarem minimamente em sintonia com as instituições que norteiam uma determinada forma de organização social, simplesmente eles se auto-eliminam, porque eles não vão ter como estabelecer a sua existência no interior desta cotidianidade. Prossegue Neto. A mesma dinâmica requisita dos indivíduos respostas funcionais às situações, que são as respostas pragmáticas, que não demandam o seu conhecimento interno, mas tão somente a manipulação das variáveis para a consecução de resultados eficazes. O que conta não é a reprodução veraz do processo que leva a um desfecho pretendido, porém, o desfecho em si. No plano da cotidianidade, o critério da utilidade confunde-se com o da verdade. Isto quer dizer que a vida cotidiana, no seu imediatismo, ela vai estar parametrada pelas respostas que são úteis e pelas respostas que não são úteis. Desde que uma determinada resposta seja apresentada como útil, ela pode possuir para o homem da vida cotidiana o critério de verdade. Isso não quer dizer que ela seja verdade. Na vida cotidiana, o indivíduo pode acreditar que, assaltando um banco e roubando bastante dinheiro, ele resolveu todos os seus problemas porque conseguiu realizar o assalto com sucesso. Isto não quer dizer que ele esteja pautado na verdade. Ele está tomando uma decisão que ocasionalmente deu certo. Mas, ao considerar que é fácil assaltar um banco, ele vai acreditar sempre que todos os bancos que ele for assaltar sempre vão aportar para ele os mesmos resultados positivos. É um exemplo extremo, mas para mostrar que nem todas as decisões da vida cotidiana que são encaradas ou que são percebidas como verdade
na verdade, na realidade, elas contêm os elementos adequados para responder aos problemas que se colocam dentro da vida cotidiana. Há mais ainda, diz Neto. Há mais, todavia. Aquelas determinações da cotidianidade fazem com que todo e cada indivíduo só se perceba como ser singular. Isto quer dizer o seguinte, que as decisões no interior da vida cotidiana imediata são tomadas, em geral, a partir da dimensão do eu, da dimensão do indivíduo. O eu é o ponto de partida para se tomar uma determinada decisão ou para se fazer uma determinada valoração. Valoração no sentido de escolho isso ou escolho aquilo. Aquelas determinações da cotidianidade fazem com que todo e cada indivíduo só se perceba como ser singular. Vale dizer, a dimensão genérica, isto é, aquele pertencimento do ser ao gênero humano, genérico no sentido de que o indivíduo só existe em razão de um longo processo de desenvolvimento histórico-social. Em cada indivíduo está contida a humanidade. Por isso que se fala que o homem é um ser genérico. Só que, no plano da vida cotidiana, esta resposta imediata, que está focada no ângulo do singular, desconsidera que a existência deste indivíduo ligada ao humano genérico, ao conjunto da humanidade. Só se perceba como ser singular. A dimensão genérica, a referência à pertinência ao humano genérico, aparece subsumida na vida cotidiana à dimensão da singularidade. Para entender isso de uma maneira bem clara, basta recorrer àquele poema que diz: dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo. Significa o quê? Desde que os meus interesses sejam contemplados, eu não estou nem aí com o restante do gênero humano. Por quê? Porque a dimensão pragmática da decisão está olhando apenas para o eu individual e não para o eu social. A vida cotidiana, no entanto, não equivale à vida privada, mas à vida equacionada a partir da perspectiva estrita da singularidade. Quer dizer que, no plano da vida cotidiana, tendemos a reduzir a nossa existência ou o caráter positivo das nossas respostas ao plano do eu. É no momento posterior que este indivíduo pode sair do eu e avançar para o humano genérico. Mas a tendência da vida cotidiana é que os indivíduos, eles desenvolvam este comportamento essencialmente egoísta. Neto volta aqui à referência, né? Ele relembra no texto que, na cotidianeidade, o indivíduo mobiliza todas as suas forças e todas as suas atenções. A heterogeneidade própria à vida cotidiana, ou seja, aquelas diversas instâncias que constituem a vida cotidiana e com as quais os indivíduos têm que lidar, mas não apenas lidar, mas também fazer uma ligação orgânica entre essas diversas instâncias, a heterogeneidade própria à vida cotidiana tensiona o indivíduo de forma abrangente, portanto, de uma maneira bastante intensa, exceto ao custo do seu estilhaçamento enquanto indivíduo. Quer dizer que ou ele consegue responder minimamente aos problemas da vida cotidiana, estabelecer respostas positivas, adequadas para a sua existência, para a sua manutenção enquanto indivíduo particular e indivíduo ao mesmo tempo universal, ou então ele se auto-elimina. Ele opera como um todo, atua nas suas objetivações cotidianas, ou seja, nos seus momentos de exteriorização no mundo, nos seus momentos de exteriorização da sua subjetividade no interior da vida cotidiana, ele opera como um todo, atua nas suas objetivações cotidianas como um homem inteiro, mas sempre no âmbito da singularidade. Significa que, enquanto indivíduo singular,
ele tem que lidar com esta heterogeneidade. Mesmo que ele desconsidere a existência da humanidade, no plano da vida individual, ele precisa fornecer uma série de respostas adequadas, sem o que a sua própria individualidade ela é eliminada. Ora, dirá Neto, o acesso à consciência humano genérica, ou seja, o acesso deste indivíduo à consciência de que ele não está sozinho no mundo, mas que ele é um produto social, enquanto produto social ele está ligado ao conjunto da humanidade, o acesso à consciência humano genérica não se realiza neste comportamento. Portanto, o indivíduo não é referência para a humanidade. O indivíduo está dentro da humanidade, mas o que o indivíduo pensa não significa que está traduzindo aquilo que a humanidade é. O acesso à consciência humana genérica não se realiza neste comportamento. Só se dá quando o indivíduo, portanto, ser singular, pode superar a sua singularidade, o seu caráter egoísta, quando ascende, portanto, se eleva, ao comportamento no qual joga não todas as suas forças, mas toda a sua força numa objetivação duradoura, menos instrumental, menos imediata. Por outras palavras, quando ele começa a visualizar a questão da sociedade um projeto social, mas não apenas o projeto da sua individualidade egoísta. Quando ele começa a olhar para o conjunto da humanidade e um projeto amplo para o conjunto da humanidade, e não aqueles projetos individuais que atendam apenas aos seus interesses exclusivos e egoístas. Trata-se, então, de uma mobilização que suspende a heterogeneidade da vida cotidiana, que homogeneiza todas as faculdades do indivíduo e as direciona num projeto em que ele transcende a sua singularidade, o seu eu egoísta, numa objetivação, numa exteriorização no mundo, na qual se reconhece como portador da consciência humano genérica. Traduzindo esta passagem, e porque vale a pena traduzir esta passagem. O que é suspender a heterogeneidade da vida cotidiana? Não significa que se está eliminando a vida cotidiana, que o homem está saindo do espaço-tempo. Suspender aqui está no sentido de distanciar-se daquela percepção mais imediatista que se tem em relação à vida cotidiana. Quando este ser, ele se distancia desta percepção mais imediata da vida cotidiana, que era dada pelo seu eu singular, e ele começa a problematizar esta vida cotidiana, ele começa a ligar os vários elementos que aparentemente estavam soltos no interior da vida cotidiana e ver a vida cotidiana na sua totalidade. É o momento no qual ele começa a homogeneizar todas as faculdades do indivíduo e as direciona num projeto em que ele transcende a sua singularidade. Um exemplo bem claro disto, e fica aqui como sugestão, é o filme As Vinhas da Ira, onde o personagem Tom Joad, no primeiro momento, ele não entende o que está acontecendo naquele quadro de crise de 29 no interior da sociedade norte-americana. Na medida em que ele vai entrando em contato com as várias instâncias da vida cotidiana, com aquela dimensão heterogênea da vida cotidiana, ele começa a interiorizar problemas e começa a estabelecer a ligação daqueles problemas aparentemente soltos e ver que tudo aquilo está inserido dentro de uma determinada totalidade. Daí que Tom Joad começa a adquirir, por exemplo, uma determinada consciência de classe. Entender este momento da passagem da heterogeneidade para a homogeneidade fica bem mais fácil com a visualização deste filme As Vinhas da Ira, que é um belo filme. Continuando aqui a reflexão proposta por Neto.
Nesta suspensão, portanto, neste distanciamento daquele comportamento mais pragmático e imediato, nesta suspensão da heterogeneidade, aquele momento em que ele vê o mundo com uma quantidade de fragmentos, nesta suspensão da heterogeneidade da cotidianidade, o indivíduo se instaura como particularidade. Ou seja, ele começa a se perceber como estando dentro de um determinado mundo, de uma determinada realidade. É o que acontece com Tom Joad. Ele começa a perceber que ele não é apenas um indivíduo, mas é um indivíduo dentro de uma situação concreta. Portanto, ele começa a perceber o espaço de mediação que há entre o singular, entre o eu e o universal, a totalidade do mundo. E comporta-se como inteiramente homem no sentido de que ele começa a descobrir a sua humanidade genérica, a sua dimensão humano-genérica. Continua Neto. De acordo com Lukács, há 3 formas privilegiadas de objetivação, de exteriorização do homem no mundo, nas quais os procedimentos homogeneizadores, aqueles nos quais ele começa a se perceber como um ser humano genérico, portanto, como um indivíduo que pertence à humanidade, superam a cotidianeidade. 3 momentos que superam a cotidianeidade, no sentido de representarem um certo distanciamento em relação ao espaço e tempo imediato, aquela percepção mais imediata do espaço e tempo. São essas dimensões: o trabalho criador, a arte e a ciência. Neto não vai desenvolver estes elementos, vai apenas apontar. Estes elementos eles estão desenvolvidos com bastante detalhe, com bastante profundidade, no volume 1, pelo menos, da Estética de Lukács. Lembrando que a Estética de Lukács, o primeiro capítulo, se abre com uma reflexão de mais de 80 páginas sobre a vida cotidiana. Estas 3 objetivações mais altas no sentido de que elas não estão presas à cotidianidade imediata, à percepção imediata da cotidianidade, mas elas já são manifestações que apontam para um certo distanciamento em relação àquele comportamento pragmático, aquele comportamento do eu egoísta, do eu singular. Estas 3 objetivações mais altas constituem esferas que se destacaram das objetivações cotidianas, das exteriorizações cotidianas mais básicas, graças a um longo processo histórico de complexa diferenciação, adquirindo autonomia e legalidades próprias. Significa que estas esferas da vida acabaram ganhando uma certa autonomia em relação às necessidades mais imediatas dos homens, às necessidades biológicas mais imediatas dos homens. Processo que, em si mesmo, é o da constituição do ser social. Por outras palavras, o ser social, no seu processo de intercâmbio com as condições objetivas, ele cria distanciamentos em relação àquelas necessidades mais imediatas. Daí que ele pode se lançar, por exemplo, à constituição da arte, da literatura, da escultura e de outras formas de expressões humanas que não estão ligadas de maneira imediata ao trabalho propriamente dito. As suspensões que engendram estas objetivações, ou seja, os distanciamentos em relação à vida cotidiana que produzem estas exteriorizações no mundo, não cortam com a cotidianidade, ou seja, não eliminam o espaço e tempo, não eliminam a vida cotidiana. E por quê? Porque a vida cotidiana, a cotidianidade, é insuprimível e ineliminável. Estes momentos, o trabalho, a arte e a ciência, são apenas suspensões da cotidianidade, ou seja, são dimensões do ser humano genérico que não estão ligados de maneira imediata às condições de reprodução e reprodução biológica do ser. E só são possíveis exatamente porque o ser social conseguiu mecanismos para libertar-se, pelo menos em parte, desta dimensão biológica mais imediata. Hoje, para se alimentar, ele não precisa mais pegar uma lança e matar um coelho ali na rua.
Ele sabe como ter carne congelada, o que vai permitir a ele sentar na frente do computador e escrever um artigo. Então, nestes momentos, nós estamos numa certa dimensão de suspensão da vida cotidiana, mais imediata. Estas dimensões, que permitem aos indivíduos, via homogeneização, assumirem-se como seres humanos genéricos, ou seja, são essas manifestações de segundo grau, né, ou mais elevadas, o trabalho, a ciência, a arte, que vai apontando, o que vai permitindo ao homem perceber-se como um ser humano genérico, né, a sua ligação com o mundo. Elas que permitem aos indivíduos, via homogeneização, assumirem-se como seres humanos genéricos, não podem ser contínuas. Estabelecem um circuito de retorno à cotidianidade. Significa que, a partir do momento em que você reflete sobre o mundo, você vai voltar àquele mundo, não que você vai voltar porque tenha saído dele, mas esta suspensão, ela vai ser fazer um retorno à cotidianidade imediata. Só que esta cotidianidade imediata passa a ser vivenciada de uma maneira mais problematizadora, que é o que acontece com Tom Joad. Ele, no final do filme, ele vai dizer para a mãe dele: eu estou indo embora para ver o que é o mundo, mas você ainda vai ouvir falar de mim, porque em todo lugar onde existir uma luta, eu estarei presente. Significa que ele vai tomar consciência, ele vai aprender o que é aquela realidade da vida cotidiana e vai utilizar este conhecimento para desenvolver uma certa praxis no interior daquela vida cotidiana imediata também. Portanto, estabelece um circuito de retorno à cotidianidade. Ao efetuar este retorno, o indivíduo, enquanto tal, comporta-se cotidianamente com mais eficácia, porque ele já tem uma compreensão das conexões que formam este mundo, né? E, ao mesmo tempo, percebe a cotidianidade diferencialmente. É o que acontece com aquelas pessoas que muitas vezes se distanciam dos estudos por vários motivos e que tardiamente resolvem fazer faculdade e começam a reproblematizar aquela vida cotidiana imediata que sempre tiveram e começam a dar saltos qualitativos, ainda que no plano individual, em relação à própria maneira de se comportar dentro da vida cotidiana imediata, dentro do espaço e tempo imediato. Percebe a cotidianidade diferencialmente. Pode concebê-la como espaço compulsório de humanização, de enriquecimento e ampliação do ser social. Está contida aqui, nitidamente, uma dialética de tensões. O retorno à cotidianidade, no sentido de que você está voltando para aquela cotidianidade e problematizando aquela cotidianidade, o retorno à cotidianidade após uma suspensão, após o distanciamento, seja criativa, seja fluidora, supõe a alternativa de um indivíduo mais refinado. Refinado no sentido de que ele começa a compreender os mecanismos que percorrem aquela vida cotidiana imediata na qual ele está inserido. Mais refinado, educado, justamente porque se alçou à consciência humano genérica, está tomando consciência do mundo. A vida cotidiana permanece ineliminável e inultrapassável, mas o sujeito que a ela regressa, no sentido de colocar em prática aquele momento da suspensão, né? Mas o sujeito que a ela regressa está modificado. A dialética cotidianidade suspensão é a dialética da processualidade, da constituição e do desenvolvimento do ser social. E conclui Neto neste item, que contém apenas 3 páginas, mas que é extremamente complexo para ser exposto, né? Resta insistir em que, para Lukács, a vida cotidiana contém, na sua objetividade heterócrata, ou seja, na sua manifestação concreta diversa, todos os componentes que cada uma daquelas esferas reproduz e relabora segundo a sua legalidade específica. As determinações e configurações do trabalho, da ciência e da arte estão postas na realidade mesma.
De fato, todas as determinações a que a prática da transformação, a razão teórica e a reflexão estética conferem formulação específica jazem no espaço do que Marx designou como metabolismo entre sociedade e natureza, ou seja, as relações ontológicas que os homens estabelecem com o mundo. Seriam estas as considerações que eu gostaria de fazer neste primeiro item do texto de José Paulo Neto. Posteriormente, faremos a análise do restante do texto. Espero que tenham gostado, que esta exposição tenha facilitado a compreensão desta discussão proposta por Neto. Encaminhem as suas sugestões, sejam elas positivas ou negativas, e continuemos sempre no nosso trabalho em defesa da sociologia. Até uma próxima vez.